Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, mais uma vez ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você, não é? De segunda a sexta, ao vivo neste horário da 1h30 da tarde, tradição do debate político e da discussão dos temas e dos assuntos que formam a pauta da cidade, não é? E a pauta do país e hoje a pauta internacional também. Agora há pouco, nós surpreendidos com a péssima notícia para o mundo esportivo, uma péssima notícia para os amantes do futebol, não aqueles que gostam do futebol, que são apaixonados pelo seu clube e brigam pelo clube, se agridem, nada disso, né? Para aqueles que são, e eu me coloco entre eles, né? Os amantes do futebol, a arte do futebol bem jogado, né? Lamentavelmente morreu, nós estamos aqui ao vivo, 13 horas e 31 minutos desta quarta-feira, né? Morreu há pouco em Buenos Aires, na Argentina, Diego Armando Maradona, né? Acho que um dos 3, 4 maiores jogadores que eu vi atuar na minha vida, né? E olha que já são aí mais de 50 e poucos anos frequentando a Vila Belmiro, os estádios aí pelo Brasil afora, né? E vi jogadores extraordinários, lamentavelmente os mais novos não puderam assistir, né? Jogadores geniais, fantásticos, vi Pelé em campo, não precisa dizer mais nada, né? Vi Rivelino, vi Gerson, vi Tostão, Carlos Alberto, né? Aquela geração fantástica, vi Zico, vi Sócrates, né? Vi Júnior, Cerezo, Leandro, aquela seleção mágica de 1982, vi Ronaldinho jogando, né? Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, enfim, Kaká, enfim, talentos, né? Robinho, hoje Neymar, enfim, jogadores extraordinários, né? Mas o Maradona superou a todos eles, né? Embora a gente não seja argentino, né? Mas a gente tem que tirar o chapéu, né? O que ele fez nas Copas de 86, principalmente, 82 nem tanto, 86 principalmente, né? Que ele dominou, deixa comigo que eu vou ganhar essa Copa sozinho, e ganhou, né? Fez 2 ou 3 gols mágicos, né? Arrancando do campo da Argentina para dentro do gol da Inglaterra e teve o famoso gol de mão, né? Contra os ingleses logo após a Guerra das Malvinas, vencida pela Inglaterra contra a pobre marinha argentina, né, que não deu nem para saída contra os armamentos britânicos, né? E o chamado gol de mão, né, como lembrou aqui há pouco, antes da gente entrar no ar, um dos nossos convidados, que eu vou anunciar já já, né? La mano de Dios, disse Diego Armando Maradona. Então, para mim, é uma notícia muito triste, né? Lamentável que isso tenha acontecido. Maradona é um ícone na Argentina, tem até uma igreja lá, igreja maradoniana, que agora, com certeza, vai buscar a canonização, a beatificação do Maradona, não sei como, né? Depois de tudo que ele aprontou, né? Com drogas, com álcool, enfim, com tumultos, com brigas, né? Mas ele dentro de campo foi um jogador simplesmente espetacular, né? Eu citei todos esses aí, todos esses brasileiros, mas tivemos outros grandes talentos pelo mundo afora, né? Cruyff, Beckenbauer, enfim, todos eles, acho, opinião minha, não sei se as pessoas concordam, enfim, né? Que o Maradona foi superior a todos eles, só perdeu para o rei, né? Agora, lá em Buenos Aires, você vai dizer isso na Argentina, eles contestam você, né? Dizem que não, que Maradona não perdeu para ninguém. Maradona é Deus, né? E agora, então, dentro do território argentino, ele evidentemente será beatificado, canonizado, vai virar São Diego Maradona, né? Notícia triste para a gente começar o ponto de vista, né? Não é um programa esportivo, mas é também, né? Então a gente fala sobre tudo e, infelizmente, a notícia da morte de Diego Maradona e de que agora descanse em paz, né? Porque a vida dele foi agitada demais, né? Lembrando que de segunda a sexta temos uma reprise, não é? Aqui na TV Santa Cecília, do ponto de vista, a partir das 20 horas, não é? 8 da noite. Quem está conosco mais uma vez é o companheiro, amigo, o nosso Aldo Santos Pinto, que é o gerente jurídico da Santa Casa da Misericórdia. O Aldo também gosta de futebol e acho que a notícia também foi desagradável. Prazer revê-lo, Aldo. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, telespectador. Uma vez mais agradeço o convite. Prazer Fico muito feliz quando recebo o convite do Edgar Boturão, do programa Ponto de Vista, que muitos amigos estão assistindo, comentando, como o Dr. Ariovaldo Feliciano, que traz um abraço para você e para toda a sua equipe. Um abraço, Ariovaldo. Parabéns pelo belo trabalho à frente da Santa Casa. O Rogério Bacilli, secretário da OAB Santos. Um abraço também. Registrando aqui os amigos que estão sempre comentando. E a notícia realmente do falecimento do Maradona, a primeira imagem que me veio à cabeça é realmente
o gol que ele fez com as mãos, que eu assisti pela televisão, evidentemente, mas eu assisti e um grande espetáculo, né? Alguns momentos, eles marcam nas nossas memórias de maneira indelével. Esse gol com as mãos numa Copa do Mundo foi realmente sensacional e, de fato, concordo com você, descanse em paz. Muito bem. Conosco também Armando de Mato Júnior, advogado, né, da área criminal e que está sempre atento aí às questões importantes da cidade, do país e mais uma vez participa com a gente. Tudo bem, Armando? Tudo bem, Boturão. Prazer enorme estar aqui com você, com os convidados, com os seus telespectadores. E agora você de volta aqui, sendo âncora do programa, um prazer enorme mesmo. Ao lado do meu amigo Aldo, meu colega de advocacia, grande amigo, Santana. E um dia muito triste hoje para o mundo, né? Claro, o falecimento, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, diria um dos maiores. Você só não elencou um, que eu diria que está nesse patamar, que foi o Eusébio. Português. Português Eusébio. Português que os Ronaldo, portugueses, o Messi, o Cristiano Ronaldo, esses estão vivos, né? Estão aí Falo jogando dos que ainda, já se foram. O Eusébio foi uma lenda em Portugal, lenda. O Eusébio é exatamente o que para nós aqui é o Rei Pelé, tanto quanto o Eusébio, que já se foi. Mas hoje um dia muito triste, tivemos um acidente automobilístico no interior de São Paulo. Muitas pessoas morreram por conta de imprudência na direção, na condução de veículos automotores. Um bitrem bateu em um ônibus lotado de funcionários e muitas pessoas morreram e, lamentavelmente, estão morrendo ainda durante o dia. Então, um dia muito triste, né? E a passagem também do Maradona, que para o argentino, principalmente para o portenho, ele é endeusado, literalmente. Literalmente. Endeusado. Você pode falar o que quiser do país deles, mas você não fale de Armando Diego Maradona Franco, que foi, né, porque acaba de ir embora, um grande jogador mesmo. Teve uma vida muito tumultuada, envolveu-se de forma contundente com o entorpecente, mas literalmente a cocaína, né? O resultado chegou, a conta chegou. Poderia ficar aí como um jogador mesmo nível não, né? Inferior a Pelé, porque igual Pelé não existe nada, né? Até hoje a natureza não conseguiu confeccionar. Mas é uma pena, um dia muito triste. De toda forma é um prazer receber o seu convite e poder conversar um pouco com os seus telespectadores. A gente que agradece mais uma vez a presença do Armando, como do Aldo também, e sempre na ponta conosco, o Marco Santana, atento aí às informações importantes que vão surgindo. Bom, eu acho que mais importante que essa que aconteceu há pouco, né? Claro, que não mexe com o dólar, claro que não põe arroz feijão na comida, na mesa de ninguém, né? Mas sem dúvida é um choque, né, para o futebol, para o esporte internacional. Santana, tudo certo aí? Tudo certo na medida possível, uma notícia muito triste, né? A perda do Diego Armando Maradona. O Armando Maradona, ele traduz perfeitamente a complexidade da natureza humana. Porque ao mesmo tempo que ele era um gênio, ele era brilhante dentro das quatro linhas, que conquistou muitos títulos, muitas vitórias, fez gols e jogadas inesquecíveis, inspirou muitos outros jogadores, Carlito Tevez, o próprio Lionel Messi. Na Itália também ele é cultuado, na Argentina ele é cultuado, na Itália, em Nápoles, ele é praticamente Deus também, né? Nápoles, verdade. E ao mesmo tempo que ele inspirou e deu muitas alegrias, ele também na vida pessoal foi muito conturbada. Ele era um dependente químico crônico, viciado em cocaína, teve 2 vezes à beira da morte, ele quase morreu por 2 oportunidades. E recentemente ele lutava contra o alcoolismo, ele estava internado numa clínica de reabilitação de álcool. E também teve muitos históricos aí de violência doméstica, outras situações bem conturbadas. Quer dizer, é um ser humano que com toda a sua complexidade. Deu tiros em repórteres, uma oportunidade. Deu tiros em repórteres. Quando saiu da sua mansão, os repórteres estavam aguardando, não sei o que, ele saiu dando tiro. Diz a lenda, ele nega, mas que ele chegou a jogar uma partida com Pablo Escobar, na Colômbia. Ele foi contratado a peso de ouro e jogou uma partida lá naquela fortaleza, naquele presídio. Na verdade, era um resort que Pablo Escobar mandou construir para ele mesmo cumprir a pena. Quer dizer, era fã incondicional de Fidel Castro, viu? Ele se dizia socialista, né? Socialista. Ele era amigo de Che Guevara. Quer dizer, ele era uma pessoa complexa, como a natureza humana é, né? Então, é uma perda muito grande.
e vamos guardar as boas recordações de Diego Armando Maradona. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo também, convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você. Sempre na reprise, o mantra de todos os dias, o programa acaba às 14h30 ao vivo, até a reprise às 8 da noite. Até Deus duvida, né, de que pode acontecer na nossa confusa e complicada República Brasileira, né? Tem a fala aí caótica, né, do deputado Bolsonaro, né, Eduardo Bolsonaro, que atacou. Tudo bem, ele não disse nenhuma inverdade, né? Mas quem é ele para ficar cutucando o governo chinês, né? A ditadura do Partido Comunista Chinês, enfim, o que interessa para o país, para o Brasil, essas declarações estúpidas, né? Do deputado federal, que tem uma repercussão muito grande por ser filho exatamente de quem é, né? Agora, só para fechar essa coisa do futebol, né? Talvez o jogador mais mágico que eu tenha visto na vida, né? O Garrincha eu só peguei quase nada, né? Uma coisinha mínima do Garrincha, né? Mas o Ronaldinho Gaúcho acho que foi o jogador mais mágico que eu vi na vida, né? O talento do Ronaldinho, ele tinha menos objetividade, né? Que o Messi. O Messi é mais objetivo, Maradona era mais objetivo, Neymar é mais objetivo, né? É mais artilheiro, enfim, tem muito mais gols na carreira do que o Ronaldinho marcou, mas como um artista da bola, né? Como um mágico do futebol, eu acho que surpreendente, nunca vi nada igual. Acho que o Ronaldinho Gaúcho é mais que Pelé até. Alguém vai perguntar, mais que Pelé. Ele tinha mais habilidade, né? A bola obedecia mais ao Ronaldinho do que até o próprio Pelé. Agora, a objetividade do Pelé era uma coisa assim, inacreditável, né? Bom, tanto é que o apelido dele é bruxo, né? Porque ele faz verdadeiras magias com a bola, né? Jogadas surpreendentes. E o Messi fala até hoje, né? Que é o maior jogador que ele viu na vida, né? Que é o grande ídolo dele é o Ronaldinho Gaúcho, né? Não chegou nem a ser o Maradona propriamente dito, né? Foi o Ronaldinho Gaúcho. E realmente é o maior mágico também, é outro que parou antecipadamente, ninguém entendeu por que a carreira dele veio, apontou para baixo depois de um momento aí glorioso, né, até 2006, 2007, né? Bom, vamos lá, lamentavelmente, a nossa tabelinha, né? Triste tabelinha do Covid-19. Santos aparece agora com 29.971 casos, 761 óbitos. Na Baixada Santista, 68.240 casos, 2.386 pessoas perderam a vida, e a todos, né, os nossos sentimentos, todos os parentes, familiares, amigos, enfim, os nossos sentimentos, né, por essa situação toda. No estado de São Paulo, os números continuam impressionando, 1.215.844 confirmações, 41.455 óbitos. No Brasil, 6.121.449 casos confirmados, 170.179 falecimentos. Lembrando sempre, né, que há uma defasagem na testagem, enfim, né, pelo Brasil afora a gente sabe que talvez 5%, 10%, né, tenham conseguido essa situação, né, de fazer os seus testes, enfim, para ter a confirmação do Covid. Então, a ciência, né, a comunidade científica no Brasil acredita que esse número é infinitamente maior do que a gente tem até aqui. Um dia, quem sabe, saberemos, né? Bom, a Santa Casa hoje não apresenta assim uma situação tão dramática em relação ao UTI da Covid, né? Não, Boturão. Até tenho acompanhado também as notícias de que os nossos prefeitos da região estão buscando a manutenção de todas as verbas que são destinadas para o combate ao Covid junto ao Estado e junto à União, e considero essa medida importante, considero essa medida acertada. Nós estávamos conversando há pouco que é tão difícil chegar ao recurso da saúde à ponta final, que no momento em que se tem um canal já funcionando de chegada de recursos, seja pelo Estado, seja pela União, para o tratamento Covid, para o combate à pandemia, não é a hora
de dizer não, muito obrigado, já estamos prontos. Acho que é de fato o momento de continuar, de perseguir para que esses canais de recursos continuem abertos, porque ainda não temos um ponto final já agendado, né? Nós sabemos dos esforços de todos, não é a hora ainda de baixar a guarda nos cuidados, e nós temos percebido que a nossa sociedade, em grande parte, está ignorando alguns cuidados que são evidentes, não é a hora disso. Então, acho que esses atos de buscar a continuidade dos recursos, ele está sendo visto de maneira muito importante, muito pontual, e acho que são válidos, sim. E mais uma vez a gente segue apelando aqui, né? Desde sempre, para que as pessoas tenham consciência, né, Armando? No período que eu tive ausente aqui, o Altair também cansou de repetir diariamente, não é? A respeito disso, tem que usar máscara, né? Tem que lavar as mãos, álcool em gel, não aglomerar, nem na praia, sem ficar parado, tomando cerveja, chopp, não sei o quê, ou uma caipirinha com um grupo de pessoas conversando. A praia é para caminhar, né? Fazer a sua caminhada, cumprimenta as pessoas, aquele papo rápido e tal, e se manda, vai embora. Não é para você ficar lá jogado, com um monte de gente cercando, conversando, o pessoal retira a máscara para tomar uma cerveja e tal, para tomar uma caipirinha. É gostoso, é uma delícia, todo mundo gosta, também gosto, tá certo? Mas o momento é inadequado, não estamos nessa situação ainda favorável, né, para que a gente possa baixar a guarda em relação ao coronavírus. O resultado está aí, um gráfico ascendente, né? Quem sabe agora, de acordo com o que a gente vem vendo pela Santa Casa da Misericórdia, há uma tendência de, quem sabe, comecemos uma outra queda, né? Mas o Fábio Ferrazão até aqui disse que a coisa realmente é preocupante. Temos os hospitais aí com lotação grande em relação ao Covid, a Santa Casa é um hospital maior, né? Consegue atender mais pessoas, então talvez o percentual não tenha atingido ainda aquele patamar de preocupação, a gente espera que não aconteça, né? Mas o problema é que a população, a comunidade, as pessoas de maneira geral, tem que ter uma disciplina em relação a isso, né, Armando? Sim, todos nós. Cuidado, atento sempre. E outra coisa muito importante, levarmos para o telespectador aqui, a vacina é uma expectativa, ela não é uma realidade. Até porque, lamentavelmente falarmos isso, mas é fato, caso de fato aprovem essa vacina, o mercado europeu e norte-americano vai absorvê-la imediatamente. Ela vai chegar aqui? Vai chegar, mas ela não vai chegar na mesma velocidade como na Inglaterra, como nos Estados Unidos. Por quê? Porque isso é uma linha de montagem, demanda tempo para que os laboratórios primeiro aprovem, né? Que as Anvisas dos países lá façam essa aprovação, e a nossa aqui também, e depois a confecção. Isso não é uma peça de automóvel que você põe lá várias peças, isso demanda uma série de critérios e vai demorar. Então, quando as primeiras doses saírem, elas vão abastecer os seus países de origem, né? A Inglaterra, os Estados Unidos, etc. Vai chegar? Vai chegar. Aqui no Brasil nós temos o Butantan trabalhando com isso, né? E saiu até um pouco à frente, mas é uma expectativa, ainda não é uma realidade. Isso nós estamos falando aí mais ou menos em vacinação meio do ano que vem. Meio do ano que vem. Essa é a perspectiva verdadeira para a humanidade, né? Meio do ano que vem. Ou seja, temos aí 6, 7 meses ainda de agonia. Agora, a sociedade e todos nós precisamos tomar cuidados, né? Como você disse, talvez o maior problema é a aglomeração de pessoas. Aglomeração de pessoas. Como nós estamos agora começando a entrar no clima mais quente, né? Vamos ingressar no verão daqui a pouco, daqui um mês mais ou menos, ingressaremos no verão, um mês e pouco. As pessoas entendem que o corona terminou. Não, ele não terminou, ele está aí. Talvez não tenha a mesma intensidade dos países que vão ingressar no inverno agora, como a Europa. Mas nós precisamos tomar cuidado e isolarmos, termos ali distanciamento. Festa, nem pensar, né? O pessoal falando em festa, no final do ano, estou vendo já as pessoas, a movimentação, eu vou fazer isso, aquilo. Não pode, gente, é um ano atípico. É um Natal diferente, um ano novo diferente. Tiveram aí a ideia de não fazerem a queima de fogos, foi excelente, porque traria uma quantidade imensa de turistas para cá, como já estão vindo, né? O sujeito de São Paulo, que tem uma condição econômica um pouco melhor, o que ele fez?
Eu curti a quarentena aqui, comprou um né? apartamento aqui, não digo em Santos, digo no litoral todo, em Santos também. E foge, né? O Chito foge de lá para cá, porque lá não há nenhum atrativo, né? O shopping está daquele jeito, lojas fechadas, vários comércios fechados. Ele foge para onde? Para a praia. Quem vai pagar essa conta? Somos nós. Graças a Deus, a nossa estrutura hospitalar foi preparada. Não fizeram aqueles hospitais de campanha, eles investiram, o prefeito investiu no que nós já tínhamos, né? E esse legado permaneceu. Até o secretário veio aqui e falou, achei que foi uma ideia fantástica. Isso está aí à nossa disposição. Agora, tomara que nós não tenhamos aí uma segunda onda como países da Europa está sofrendo, né? Temos lockdown hoje em alguns países da Europa. E os Estados Unidos também está sofrendo. E o Trump só perdeu as eleições lá nos Estados Unidos por conta do Covid. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não, Santana. Aliás, Edgar, o Armando falou que no final do ano as pessoas acabam se preparando para queima de fogos. Eu acho que é o contrário. Em vez de celebrar com queima de fogos, todos nós deveríamos fazer um minuto de silêncio em memória às vítimas fatais do coronavírus. Cada vez mais conhecemos mais pessoas da nossa convivência que nos deixaram, outras pessoas sobreviveram, mas deixam sequelas, algumas sequelas muito graves. Então, tudo bem que no Réveillon é o momento de a gente fazer uma celebração e nos encontrarmos com nossos entes queridos, mas eu acho que nós não podemos perder de vista o que aconteceu até agora e o que pode acontecer ainda. Então, eu acho que na virada do ano, todos nós deveríamos fazer pelo menos um minuto de silêncio. É uma ideia, né? É uma ideia importante, acho que devia ser colocada em prática, né? Mas você que a nossa cultura não chega a esse ponto, né? Infelizmente, né? A pessoa vai querer estourar champanhe, pular as ondinhas, tá? Isso vai acontecer, né? Não sei como é que vai ser feito aí essa situação, né? Mesmo sem os fogos, a prefeitura muita gente já falou que não fará queima de fogos. Não fará queima de fogos, nem a prefeitura de Santos e várias outras aqui da região que as do tomaram nosso a mesma entorno também decisão. não façam, né? Exatamente. Até por motivo de respeito, Claro. né? Me parece. Mas mesmo assim, mesmo sem os fogos, muita gente vai querer, vai para a praia, aquela tradição, enfim. Sim. Eu acho que antes de entrar na água, antes de comemorar, eu acho que realmente, quem sabe, uma oração, né? Um agradecimento, enfim, né? Por estar vivo no momento que não tanta gente que foi embora, né? Que faleceu, infelizmente, por causa do Covid. Arnaldo Haddad manda um abraço aqui a Armando de Matos. Meu grande amigo, um grande abraço, excelente médico e brilhante advogado. Um abraço, Arnaldo. Abraço, prazer meu em tê-lo a amigo. bordo aí conosco, viu? Vamos para o intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta, sequência do ponto de vista, né? O Aldo Santos Pinto conosco, o Aldo que é o gerente jurídico da Santa Casa, o Armando de Matos também participando com a gente, advogado criminalista, o Santana aí atento às principais informações. Para você que entrou agora, está começando a nos acompanhar, faleceu na Argentina, em Buenos Aires, mais precisamente, Diego Armando Maradona, né? Um dos ícones do futebol arte, né? Um dos artistas da bola, um dos gênios do futebol em todos os tempos, sem dúvida nenhuma, né? Uma perda significativa para o esporte e, claro, para o futebol em especial, para quem gosta, né, do futebol arte, independentemente de paixões clubísticas, como é o meu caso, né? Bom, nós tivemos um caso aí, aquele caso do assassinato do João Alberto, no Carrefour, numa das lojas do Carrefour em Porto Alegre, né? E evidentemente que a gente não consegue apagar da mente nem o caso do Floyd nos Estados Unidos, né? Que é recente também, e nem o caso do Baccará, né? Aqui na cidade de Santos. São situações diferentes, claro. As câmeras do Carrefour mostram que o João Alberto agrediu primeiro, né, o segurança, mas que, pelo amor de Deus, né? A reação dos dois seguranças, principalmente o que socava a cabeça do João Alberto, é uma coisa inacreditável, né? Foi um sujeito doente, completamente despreparado, né? Enraivecido, né? Não se sabe bem porquê, né? E completamente diferente do caso também do Baccará, porque era um menino jovem, de 20 anos de idade, né, Armando? A gente tem aqui o Armando, que assessora a acusação, o caso está em desenvolvimento, né? Já tivemos pessoas presas, enfim, né? Tem suas diferenças, mas no que diz respeito ao equilíbrio, né, a competência, enfim, dos seguranças, é um assunto que tem a ver, né? Tem relação. Você né? observa, Boturão, os 3 casos que você mencionou, todos eles são relacionados à equipe de segurança. O segurança que trabalha em um supermercado, em uma agência bancária, em um hospital, em uma faculdade, ele deve ser um indivíduo para pacificar os ânimos, Claro. não para jogar gasolina aditivada, que é o que aconteceu ali.
Então, o sujeito observa uma agressão, o que ele deve fazer? Separar, imobilizar, acionar a polícia. Esse é o procedimento. Ele não deve entrar na ocorrência, ele não deve fazer parte da ocorrência. Especificamente no caso de Santos, do Barbacará, nós trabalhamos na assistência da acusação e conseguimos a sentença de pronúncia. As partes recorreram e o tribunal manteve. Só para que o telespectador entenda, os 4 agressores, né, os 4 que participaram, irão a júri, os 4. Já tentaram no tribunal, 2º grau, não conseguiram, eu também sustentei oralmente, e os 3 desembargadores, de forma unânime, convenceram-se que esses indivíduos devem ser julgados pela sociedade no tribunal do júri. O caso nos Estados Unidos, caso interessante ali, puro racismo. Ficou claro porque uma entidade conseguiu pagar a fiança do policial $1 milhão. Não estou falando de $1.000, hein? Que o doutor Aldo tem no bolso direito. Estou falando $1 milhão. Tiraram e pagaram a fiança para que o indivíduo fosse para casa. Que o Armando tem no bolso esquerdo. não cabe. Então, só para que os senhores entendam isso. Ali diferente, não tinha necessidade alguma. Nos Estados Unidos, o sujeito pressionou a garganta do sujeito até tirar-lhe a vida. E do supermercado, a mesma coisa. Agora, estão falando do Carrefour, mas isso não acontece só no Carrefour, acontece em outras redes de supermercado e em outros locais. É que o Carrefour tornou-se corriqueiro, né? O quarto caso da linha da rede Carrefour. Muito bem. O Santana lembrou, acho que foi segunda-feira, né? Aquele caso foi escabroso, né? Sim. O cidadão morreu ali, eles botaram o cara num canto ali no chão, as caixas em torno. Colocaram o guarda-chuva. Guarda-chuva, né? Cobrindo, enfim, é uma coisa inacreditável. Para não fechar a loja para o expediente não parar, né? Exatamente. Então, o ser humano, ele é bem assim. Outro dia me mandaram, eu não gosto de ver essas coisas, mandaram pelo WhatsApp um acidente de trânsito, tiraram o motorista dentro do caminhão e saquearam a carga. O sujeito morto. Arrancaram, jogaram na pista para saquear a carga. Esse é o ser humano, né? Esse é o ser humano. Então, para deixar claro, são casos em pontos antagônicos, distintos, porém, violência, falta de capacidade do segurança. Como eu disse no começo da sua pergunta e da minha resposta, o segurança deve ser um pacificador. Né? Um pacificador, ele deve resolver o problema, deixar as pessoas isoladas, mobilizadas, se for o caso, se a pessoa estiver alterada, mas não usar força física, agressão. Geralmente são pessoas preparadas fisicamente, né? Lutadores, praticantes de artes marciais, e aí deu no que deu. O sujeito morreu, exaltou-se, mas não merecia morrer. O caso Bacará não, esse foi covardia pura. Covardia, foi assassinado, as imagens contra fatos não há argumentos. Esse menino foi brutalmente espancado até a morte. E o caso dos Estados Unidos, muito triste também, foi um dos pontos também que atrapalhou muito a vida nas eleições do senhor Donald Trump. Pois é. Fatos inacreditáveis que a gente acompanha, né? E realmente não acredita naquilo que está vendo, né, Aldo? Boturão, a imprensa ela começou, de uma forma geral, a falar que esse crime, e aí é importante que o doutor Armando esteja aqui também, esse crime teria sido racismo. Né? E aí eu comecei a lembrar de alguns fatos. Em 2016, 17, 18, nós tínhamos aqueles grupos, acho que o nome é skinheads, que saíam pelas ruas de São Paulo e agrediam pessoas negras, agrediam pessoas com opção sexual diferente. Era um grupo que já saía com essa finalidade. Com a finalidade de atacar pessoas negras, pessoas diferentes, daquilo que eles entendiam que era diferente. No caso do supermercado, as primeiras imagens que a imprensa, de modo geral, mostravam, ocultava a primeira agressão da vítima fatal, só mostravam a agressão dos seguranças e tarjando isso daí como racismo. Eu não gosto desses enlatados que a mídia empurra, manipulando a opinião. Não estou aqui dizendo que foi algo legal, muito pelo contrário. Mas o doutor Armando falou muito bem, fruto de um despreparo de quem está ali para pacificar, né, que ainda que tenha sofrido uma primeira agressão, aí você vai completar com maestria, eu tenho certeza disso. No momento em que essa agressão ela é estancada,
e os seguranças avançam a partir daquele momento que a agressão inicial estava estancada, eles avançam num ponto e cometem o crime, que é aquele crime, homicídio, a lesão corporal seguida de morte, mas não o racismo. É bom que se diga isso. Não estou dizendo aqui, e é bom deixar bem claro, eu falo pausadamente para que ninguém entenda o contrário. Eu não estou dizendo que não tem racismo no Brasil. Claro, não, vamos deixar isso de lado. Aldo, Deixa eu só concluir, Santana, porque eu sei que você... Vou discordar. Mas faz parte discordar. Né? Mas eu não vi ninguém falando isso de maneira técnica. Ou seja, se houve uma agressão anterior e essa agressão ela foi estancada, no momento em que se estanca essa agressão, que é o limite da legítima defesa, e se avança, esse avanço para o direito penal ele é muito importante. A partir daí que ele vai ser estudado. O doutor Armando está aí, certamente irá complementar alguma coisa. Né? Mas é diferente daquele exemplo que nós buscávamos nos jornais, as notícias de 2016, 17 e 18, mostravam esses skinheads que saíam às ruas com um nítido propósito de atacar pessoas diferentes. Eu acho também que a cor da pele não teve, assim, um peso fundamental Neste caso. Edgar, Aldo, não sei se o Armando tem essa posição, mas eu vou discordar de vocês que o tema é tão complexo e o racismo estrutural no Brasil, ele é tão predominante que é até difícil identificar para vocês, que eu considero pessoas dignas e conscientes, é tão complexo identificar que vocês mesmos têm dificuldade de identificar um racismo estrutural existente no Brasil. Mas ninguém aqui nega o racismo estrutural no Brasil. Todos nós concordamos que existe. Existe mesmo. Então, essa é mais uma demonstração de racismo. Em relação tanto é verdade, negro. Edgar, Claro porque essa semana... Basta você visitar os presídios, né? Então, tanto é verdade que essa semana, de negros e pardos, aconteceu um episódio muito parecido numa casa comercial em São Paulo. Nós estamos referindo àquele caso especificamente. Então, mas veja só o que aconteceu em São Paulo. Uma bacharel em direito, que nem advogada era. Ela falou que era advogada internacional, destratou os funcionários de uma padaria, destratou um homossexual, destratou um negro, e havia um segurança na padaria, e ninguém chamou o segurança para imobilizar a mulher e agredir a mulher. Por quê? Porque ela era branca. Né? Então, você vê que os tratamentos são completamente diferentes. São completamente diferentes. Sem dúvida. Então, os seguranças cometeram aquele excesso por conta da cor da pele daquele sujeito. Por isso, essa... Mas qual caso você se refere ao caso do Carrefour? Do Carrefour. Eu discordo. Do Carrefour. Tanto é verdade, Edgar, porque existem vários outros episódios, inclusive da violência policial, que por o sujeito ser negro, imputa a ele que é negro, então a possibilidade de ser um criminoso é muito maior. Não tem dúvida, né? Concordo. Eu discordo de você no caso específico que nós estamos discutindo aqui, que é do Carrefour de Porto Alegre. Vários outros. Na e era um cidadão que tinha já no currículo, né, um histórico meio complicado, enfim, nada justifica, vamos repetir aqui, vários outros episódios em supermercados acontece. Quem nunca ouviu falar da história de que entra um cliente consumidor no supermercado e o segurança vai atrás perseguir para ver se ele não vai cometer um furto. Por quê? Santana, tudo isso é correto. Por conta da cor da pele. Ninguém discute isso. Agora, mais uma vez, você está generalizando uma situação e não dá para generalizar nesse caso, porque não dá para dizer que todo negro é correto. Todo negro é vítima. Não. É como aquele negócio do estupro que nós discutimos aqui já em outras oportunidades. Toda mulher que se diz estuprada foi estuprada? Peraí. Não, né? Claro que não. Não, Edgar, o meu ponto não é que todo negro é inocente. Se chegou aquele excesso por conta da pele dele. Peraí. Você não pode afirmar isso. De jeito nenhum. Mas as imagens mostram isso. Não, as imagens mostram uma agressão. E o rapaz do Bacará que era branco? Isso é uma exceção que confirma a regra. Não, é uma exceção. Agora, veja só, o caso... São seguranças, como colocou o Armando, completamente despreparados. Quantos outros casos de vítimas negras aconteceram? Claro, e quantos outros casos de vítimas brancas aconteceram? Você vê que é desproporcional. Esse episódio veio à tona porque ele foi gravado, apareceu nas redes sociais. Quantos outros casos de negros vítimas de excesso acontecem no Brasil todos os dias? Ele tinha um histórico de ser uma pessoa
extremamente complicado, né? Já tive problemas no meu próprio Carrefour, em outros lugares, enfim, até com a esposa, né? Havia algumas denúncias contra ele, enfim, né? Diga, nada, repetir aqui, nada justifica o que fizeram aqueles seguranças. Depois eu queria que vocês avaliassem também, especialmente o Armando, se me permitir, o caso da chefe de segurança, né? Ficou ali filmando e tal, vendo o sujeito ali morrendo, né? E permitindo aquilo. Diga, Aldo. Certamente o Armando vai temperar tudo isso daí, vai, né? Mas quando eu falo que eu não consigo engolir essa notícia enlatada de racismo, nesse caso específico, é porque eu não vejo os mesmos destaques quando morre um policial negro trabalhando em defesa da sociedade, vítima de um bandido. Eu não vejo com a mesma ênfase, eu não vejo com o mesmo destaque nos noticiários quando morre um pai de família negro, policial, defendendo a sociedade, vítima de um bandido. Não estou dizendo aqui que a vítima do Carrefour era bandido. Vamos deixar bem claro aquilo que eu estou dizendo. Falando de notícia enlatada, o pacote pronto apresentado para que todo mundo diga sim, é isso mesmo, sim, é isso mesmo. Não é, gente. Na minha opinião, não foi racismo, foi um excesso que deve ser punido da forma da lei. Já estão presos, inclusive, e com certeza serão punidos. Sim, como foi muito bem pontuado aqui pelo Boturão, o caso de Santos, o rapaz que faleceu no Bar Bacará, branco, estudante, fazendo faculdade de engenharia, aqui no Santa Cecília. Aluno do Santa Cecília. Aluno aqui, um menino brilhante. Não é brilhante porque é branco, não é isso. Poderia ser negro também, mas branco. Quem o espancou era negro. Então, eu não acredito que esse caso do Carrefour, aqui, concordando com os senhores e discordando, foi racismo. O que aconteceu foi o seguinte, ele exaltou-se, falou demais, deve ter xingado, os seguranças perderam a sua compostura, a sua capacidade. Não, ele agrediu o segurança, ele deu um soco no segurança. Mas o segurança está lá, não digo para apanhar, não é isso? Nada justifica. É igual segurança de boate. É claro. Quem não foi numa boate e viu uma briga, o sujeito tentando bater no segurança. O segurança vai lá, grandão, pega pelo colarinho e põe para fora. Esse é o trabalho. Você foi frequentador de boate, eu fui, o Dr. Aldo, tínhamos uma Quando boate... era solteiro, deixa bem claro isso. Sim. Quem não foi a uma boate aqui em Santos, a Zoom, a Loft, boates que nem existem mais. Aliás, você lembrou bem a Discoteca. Zoom e a Loft, a Zoom principalmente. A Zoom era um caso curioso. Os seguranças eram realmente armários. Sim, né? mas não batia ninguém. Tinha uma briga, tinha uma confusão, não sei o que. Ninguém. Eu vi, algumas vezes eu vi, né? O cara dava um pescoção no cara. Isso é pelaquela porta lateral. Segurava o cara, e o cara tentava se desvencilhar, não conseguia. Não conseguia. Aí vinha o outro cara, abria a porta lateral e simplesmente atirava o cara para fora. Sim. O cara ia parar no meio da rua, da Goitacazes, né? Goitacazes. A Goitacazes. Ia parar no meio da rua, lá acabou a Ia pra brincadeira, casa, embora para casa. Não ouse voltar. Sim. Né? Não ouse voltar. Mas hoje não. Hoje o sujeito quer usar ali, descontar, usar a sua força física, o treinamento que ele faz lá de jiu-jitsu, enforcar e mata. Foi o que aconteceu no Carrefour. Foi o que aconteceu. Tenho certeza. Falando sobre racismo aqui, rapidamente, sei que sai um pouquinho do nosso ponto aqui de estudo, mas há uma trilogia que ele acabou de lançar o primeiro, Laurentino Gomes, que escreveu vários livros que todos aqui conhecem, os telespectadores, 1808, 1822, está lançando agora a trilogia falando sobre escravos. É um trabalho que ele fez em vários países. O primeiro foi lançado agora em 2020, o segundo em 2021 e o outro em 2022. Um livro maravilhoso falando sobre o racismo no Brasil, que existe até hoje. Nós somos um país, para começar, nós temos hoje mais negros no Brasil, mais negros do que brancos. Ponto. Em primeiro lugar, 50 e poucos % de negros, somando todas as cores, e 40 e pouco de brancos. Sendo que todos nós que aqui estamos tivemos alguma ligação em algum momento com a escravidão. Os que são oriundos de Portugal, que é o meu caso, Portugal fazia isso, né? Aqui é inglês. Os ingleses a mesma coisa, traziam escravos. Muitas pessoas ganharam muito dinheiro trazendo escravos da África. Iam para lá, traziam um navio cheio de escravos, conduziam essas pessoas para cá e para outros países, e ficavam muito ricos, né? Inclusive alguns portugueses, ingleses, franceses, né? Mesma coisa. Então fica aqui a dica ao telespectador, chama Escravidão. Um livro muito bacana, é um livro um pouco denso, não nego, mas uma obra fantástica. Voltando aqui ao assunto dessa barbárie. Isso o caso da chefe lá da segurança, que estava lá
ficou lá filmando, está presa. Né? Sim, foi presa, mas deu declarações pífias, incorretas, confusas, né, conflitantes. Contraditórias. Mas aqui em Santos é a contraditórias. mesma coisa. Por que o dono da casa, o dono do estabelecimento, Barbacará, está preso? E o chefe da segurança está procurado pela justiça, porém foragido, não foi localizado É o único, ainda. né? É o único. Por quê? Porque olhou, nada fez, poderia ter feito, poderia ter dado a ordem de cessar, mas não tinha comando sobre seus homens, mas que botasse seu corpo na frente e não permitisse. E a sequência de golpes foi longa, não foi um golpe, dois, foram 20 e poucos golpes, doutor. É uma sequência, feio de ver. Quem viu, Você viu o vídeo, eu Sim, nem vídeo quis ver, porque muito triste. revoltante. Então, por que essa gerente, eu não sei gerente, chefe da segurança, está presa? Porque ela tinha o poder de comando de falar, chega, acabou, opa, já foi demais. Não fez, ficou olhando de forma passiva. E você pode cometer um crime tanto de forma ativa como de forma passiva. Talvez tenha sido a principal responsável. Talvez tenha sido a principal responsável, porque ela tinha o comando. É como um comandante. Né? Os dois seguranças estavam completamente transtornados. Sim. Não poderiam estar transtornados, o Armando falou também. Não o Alves, poderia, todos nós já falamos. é capacidade. O segurança está lá realmente para amenizar a situação. Ah, mas eu fui pra xingado. botar, Gente, a profissão de água segurança, na fervura. me desculpem os seguranças profissionais, sabem disso. A gente está num banco, segurança de banco, tem aquela porta giratória. O sujeito fica preso lá porque tem um clipes dentro da bolsa e a porta não abre. O sujeito não pode deixar entrar. O sujeito começa a tirar a roupa lá, começa a xingar o segurança, maltratá-lo. O segurança não vai puxar a arma e dar um tiro na cabeça da pessoa. Aconteceu isso há uns Aconteceu 2 várias anos lá no vezes. Bradesco. Aconteceu Lembra disso? várias Um vezes. homem de Acho que eu 70 lembro. e poucos anos. Edgar, aconteceu e pior, vai continuar acontecendo. Por quê? Porque são pessoas, não todos. Segurança profissional, ele é um homem preparado. Ele usa uma arma de fogo, ele precisa ter capacitação intelectual para isso, passar por um profissional da área de saúde, para verificar se ele está preparado para ter uma arma de fogo. Porque o homem que tem uma arma de fogo na cintura, ele é diferente. Ele tem poder de fogo. O homem desarmado não, é só a sua força física. Mas não há o que fazer contra uma arma de fogo. Todos nós sabemos disso. Agora, você botar uma pessoa ali sem preparo, cheio de problemas, é a mesma coisa o comandante de um avião, cheio de problemas na vida. O que aconteceu? Não digo recente, mas há pouco tempo. O comandante pegou o avião, espetou lá numa montanha e matou todo mundo. Trancou a porta para que o colega não pudesse salvar a aeronave. Trancou, pegou a aeronave, espetou lá Os Alpes Suíços. Nos Alpes Suíços, morreu todo mundo, todos morreram. Ele era nervoso, ele tinha um problema. Precisamos, essas profissões que lidam com segurança, com vidas, precisamos verificar como é que essas pessoas estão. Se não acontece isso, e foi o que aconteceu. Segurança no hospital, por exemplo, é uma coisa dramática, né, Aldo? Sim. Porque às vezes a pessoa recebe a chamada em casa que o parente está em uma situação, Agonizando, morrendo. agonizando, e a pessoa quer entrar no hospital de qualquer jeito e a coisa não pega, a ficha não bate, o segurança não pode deixar entrar e tal. A importância... Tem que ter uma paciência, uma tranquilidade, né? A importância do treinamento Isso. e a importância do exame periódico, né, Armando? Sim. Armando E o falou de um sujeito, problema de um piloto, né, de avião. Sim. Não sabemos o caso a fundo, mas se a empresa não fez o devido exame periódico, a empresa acabou sendo responsável por todos esses falecimentos por conta do acidente. Você já pensaram um policial que trabalha, policial da rua, um policial militar, um policial civil, um policial federal, um guarda municipal que trabalha no período de 12 horas, quantas ocorrências eles estão inseridos? Se eles forem fazer parte de todas, no final do dia esse homem vira uma panela de pressão, aquelas antigas que explodiam, né, de fato. Então ele não pode envolver-se na ocorrência, não pode adentrar, ele faz o trabalho dele profissional, como médico. O médico também, né? Ele não poderia levar isso para o seio da sua casa. Agora, o profissional que trabalha com segurança de estabelecimentos comerciais, de boate, hoje estão fechadas, as boates não estão funcionando, mas após a pandemia, vamos voltar, tenho certeza. Eu vou deixar uma dica aqui, tá certo? Para que o Zé Rodolfo, que atua aqui no Santa Cecília há muitos anos, né, com a família Teixeira, ele crie, né, uma escola
de segurança pública aqui na Baixada Santista. Esse cara, ele é desse tamanho, é uma moça, é o maior gentleman que eu vi na minha vida. Ele contorna problema com o aluno, ele contorna problema com os debates políticos, o cara fala grosso, ele fala fino assim, né? Quer dizer, no bom sentido, não é verdade? Ele bota água na fervura de qualquer um em qualquer lugar. E é nosso telespectador. Rodolfo, um abraço para você. Vamos pro break, voltamos já já. Pois é, falei há pouco aqui a questão que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, né? E que, mais uma vez, cria um mal-estar entre o governo brasileiro e o governo chinês, né? Em primeiro lugar, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, eu vou colocar mais uma vez aqui, vou fazer vou levantar mais uma situação no seguinte sentido: se alguém souber onde mora, né, qual é o endereço do Eduardo Bolsonaro no estado de São Paulo, né, me ligue, que o Jornal da Hora vai publicar, né, com manchete, certeza. vai ser Manchete. Será manchete do Jornal da Hora em qualquer fim de semana que alguém realmente comprove, né, que ele mora, que ele tem domicílio no estado de São Paulo. E a gente publica aqui também, né? Vai ser, eu faço um editorial, né, em favor do Eduardo Bolsonaro, porque ninguém sabe da onde surgiu esse endereço aí, esse endereço eleitoral do Eduardo Bolsonaro para ele se eleger deputado federal pelo estado de São Paulo. Vira e mexe, ele fala coisas assim que são inadmissíveis, né? Especialmente não por ser um deputado, por ser filho de quem é, filho do presidente da República. Já falou que vai haver a ruptura institucional, né? Não é se, é quando, lembra? Ele disse isso, né? Vai haver ruptura institucional só se for para derrubar o pai dele, né? Porque os militares já estão com o saco aqui, ó, na lua, com as coisas do presidente da República, né? Isso já ficou bem claro, as declarações do vice-presidente aí, contradizendo o que diz o presidente. Está evidente, né, a cara que as Forças Armadas se encheram, né, das besteiras do pai dele, do presidente da República, né? E agora ele veio com essa declaração verídica, verossímil, realmente é verdadeiro. O Partido Comunista Chinês a China vive numa ditadura, né? Não há o que discutir com relação a isso. Ninguém elege, né, o presidente do Partido Comunista Chinês. Eles têm uma reunião lá entre eles e tal, e apontam lá o sucessor, ele assume e acabou, continua a ditadura chinesa. Agora, o que nós temos a ver com isso? O que interessa ao Brasil? Disse ontem aqui, nós vamos sofrer agora muito mais com o presidente Biden, né? Porque os democratas são muito mais protecionistas, sempre foram, historicamente, do que os republicanos, propriamente dito. E o Biden já disse isso. Vai sobretaxar mesmo, porque vai dar preferência, vai proteger, né, o produto dos Estados Unidos. Então, o Brasil não tem que só correr, tem que correr o dobro do que estava correndo em direção ao mercado chinês, né? E, mais uma vez, o Aldo Santos Pinto, vem o deputado para atacar, né, a República Chinesa e o Partido Comunista Chinês, embora ele não tenha dito nenhuma inverdade, não é? Mas ele foi se meter na questão de espionagem internacional, essa coisa toda, como se os Estados Unidos não fizessem, né? E aí recebeu pela proa a resposta de que o Brasil precisa acabar de uma vez de ficar, né, filiado aí o tempo todo, a seguir, né, esse capitalismo, essa direita, não é, extremada, não é, que existe nos Estados Unidos. Foi a resposta, né, do Partido Comunista Chinês, porque pode haver uma quebra aí de relações internacionais entre Brasil e China, que seria extremamente prejudicial, especialmente ao país, ao Brasil, né? Doutorão, deixa eu só pontuar aqui, tem uma frase do Adoniran Barbosa, o Armando falou muito de boate e tudo mais, de briga. Você lembrou do Adoniran, né? Que ele é uma frase super famosa, né? Que bom de briga é aquele que cai fora, né? Esse é o bom de briga, frase de um malandro, entre aspas, Adoniran Barbosa. E apenas para eu justificar aqui, minha família está assistindo o programa, viu, doutor Armando? Olha aí. Quando o doutor Armando fala de boate, que o doutor Armando é mais velho que eu. Você nem sabe o que é isso. No bom sentido. Na minha época era discoteca. Matinê. Então, vamos colocar os balada, termos, né? Balada, não? na régua do tempo de maneira correta, porque eu sei que não tem nada de pejorativo falar boate, mas para algumas pessoas mais conservadoras o termo boate pode ser algo...
Mas, Boturão... Pouco recomendável? Pouco recomendável. Boturão, certamente a diplomacia brasileira não irá deixar que qualquer palavra, qualquer frase, qualquer atitude, não deste deputado, de qualquer outro deputado, venha atrapalhar de forma pontual todo o comércio, toda a relação bilateral ou multilateral com as nações, né? Frases inadequadas, frases infelizes. Nós vivemos numa democracia, as pessoas têm todo o direito de expressão, de liberdade, de falar. E aí, infelizmente, nesses casos, nós teremos que ter aí uma diplomacia enorme trabalhando em conjunto com todo o comércio, né? Toda a parte de comércio exterior, para evitar que isso prejudique, principalmente se essas questões ligadas à eleição do futuro presidente dos Estados Unidos venha de fato a restringir as nossas relações comerciais, não só com os Estados Unidos, mas com todos os países, Canadá, enfim, todos os países que compõem a América do Norte. Então, a nossa diplomacia terá mais trabalho aí para contornar as frases ditas pelo filho do presidente da República. E aí, meu cara? Eu entendo o seguinte, complexa, né? O que os três falam, aliás, eles diminuíram bem, né? A fala e redes sociais, não faz eco, não faz eco. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Lógico, falar da China, a China é um parceiro comercial nosso, enorme, né? Nós consumimos produtos, eles consomem produtos nossos. Muito. Tenho certeza que isso não vai alterar, até porque, como eu disse, quem verbalizou, quem botou a boca para falar, é o filho dele, né? Me parece um deputado de uma legislatura só, né? Não sei se esse rapaz vai conseguir uma reeleição, me parece que não, me parece que não. Então, tenho certeza que isso será muito filtrado, pontuado, porque o filho, se fosse um deputado comum, ninguém ouviria, mas estão ouvindo porque é deputado e é o filho do Bolsonaro. Mas não faz eco, até porque a relação que nós temos com a China hoje é muito superior ao que o filho do presidente está falando. Outra coisa, está imiscuindo-se, ou seja, envolvendo-se em assuntos que não são da alçada dele, né? Ele não é da BIM. Não interessa absolutamente nada, nem trazer isso à sociedade, né? O pai dele andou falando algumas coisas aí há 3 semanas, negócio de pólvora com os Estados Unidos. Parece também algo, com todo o respeito que eu tenho ao presidente da República, por ser o presidente da República, e ele merece o meu respeito, né? Até porque foi eleito pela sociedade e é o presidente da República atualmente. Não pode falar um negócio desse. Não pode falar um negócio desse. Independente se o amigo dele, aspas, perdeu as eleições, se o outro ganhou, ele não pode falar em guerra. Diga-se de passagem. Não pode falar em guerra com os Estados Unidos, né? Em primeiro lugar, que ele desmoraliza as Forças Armadas do Brasil, né? Me parece que nós não estamos ali vamos dizer, capazes, né? Não digo pelos militares, são pessoas extremamente preparadas, mas nós não temos o poder bélico que os Estados Unidos têm, nem de longe, né? Os Estados Unidos já participou de guerras, né, de uma forma muito contundente. Nós entramos no final da Segunda Grande Guerra Mundial num rabinho ali de foguete, né? Em que local fomos colocados na Itália, já estavam ali bem destruídos aqueles soldados. Quem estuda a guerra, né, quem gosta disso, fomos ao Monte Castelo lá, mas de um pessoal que já estava ali na ruína. Empurrou bêbado na ladeira, não? Mais ou menos. Fomos colocados lá, tudo bem, fomos para a guerra, mas nós não temos hoje um poder bélico em comparação com os Estados Unidos. Esqueçam isso. Nem com a Venezuela. Nem com a Venezuela. Então, eu acho muito deselegante o nosso presidente falar em poder bélico. Vamos pensar nas nossas fronteiras aqui, vamos pensar em guarnecer o nosso país, a Amazônia. Pensar em recuperar a economia, né? Economia, muito mais pensar nas vidas aí do Covid que foram levadas. 7.500.000 testes apodrecendo no Ministério. Agora, falar em guerra com os Estados Unidos. Gente, vamos acordar que é a última coisa que nós precisamos hoje no Brasil, última coisa, é pensar numa guerra. Fala, Santana. O Edgar Boturão, meus amigos, o Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, falou uma grande bobagem por desconhecer o assunto, né? Ele é inspirado aí naquelas teorias da conspiração de que a China quer dominar o mundo através da espionagem.
Se fosse verdade isso daí, vai utilizar a tecnologia 5G, se fosse verdade isso daí, todos nós, o mundo inteiro já estaria sendo espionado pela China, porque hoje nós já utilizamos a tecnologia chinesa 4G e 3G. A estrutura é chinesa. As outras operadoras, é a mexicana, claro, a Vivo, português e espanhola, e assim por diante, elas operam na infraestrutura da China, né? E, na verdade, o que o Eduardo Bolsonaro fez, ele confessou um crime. Por que ele falou no tweet que depois ele apagou? O governo Bolsonaro declarou apoio à aliança Clean Network, lançada pelo governo Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China. Se ele declarar apoio à aliança, ele está declarando apoio a uma das participantes de uma concorrência internacional que vai acontecer o ano que vem. É a mesma coisa de um juiz entrar em campo e falar assim, olha, eu vou torcer para o time vermelho, o time azul. Mas eu vou apitar direito, que pode se dane. deixar. É exatamente isso. Vai ter uma concorrência internacional com vários players, vai entrar esse consórcio da europeu, vai entrar empresas americanas, vai entrar a China, vai entrar outras empresas. Então ele não pode, antes de começar o campeonato, falar assim, olha, eu vou torcer para aquele time ganhar. Então, na prática, ele está confessando um crime. O governo Bolsonaro já tomou o lado de um partido de um dos concorrentes. Além disso, vamos lembrar que em 2015, quem espionou o Brasil, não só o Brasil, e diversos outros países, chefes de Estado, a Dilma Rousseff, a Angela Merkel, o presidente da França na ocasião, foram os Estados Unidos. Foi um órgão governamental, NSA, né? Do governo Obama. Quer dizer, uma ação governamental americana. Não só isso, vamos lembrar também que na época que o Brasil começou a descobrir as reservas do pré-sal, foi furtado misteriosamente um notebook da Petrobras, onde tinha ali todo o mapa da mina, literalmente o mapa da mina, um mapa onde dizia onde estavam as grandes reservas do pré-sal. E depois, empresas americanas vieram aqui e arremataram as reservas que mais interessavam. Então, naquele momento, Eduardo Bolsonaro não se manifestou em nome da soberania nacional, ele não se demonstrou patriota. E agora ele vem falar de teoria da conspiração, em falar em ataque de espionagem da China pelo 5G. É uma grande bobagem. Estamos encerrando o ponto de vista. Obrigado mais uma vez, nosso Aldo Santos Pinto, gerente jurídico da Santa Casa. Estou te promovendo, mas já é promovido por natureza, tá certo? Armando de Matos, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Obrigado, um prazer. Obrigado, Santana, também está diariamente conosco. A você que nos acompanhou mais uma vez, de segunda a sexta, ao vivo, ponto de vista, 1h30 da tarde, reprise, sempre aqui pela Santa Cecília TV, às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.